E foi muito interessante porque... Imagina por quantos cegos ele não passou até os 33 anos de idade. Quantos coxos não cruzaram o caminho dele até que ele fizesse Ele soube esperar 33 anos de idade. Mas ele estava muito bem preparado, né? Exatamente. Então, o caráter dele, quando ele recebeu o comissionamento dele, o batismo, sai das águas, vem o Espírito Santo em forma de pomba, o pai dele falando, você é meu filho que eu tenho prazer. Começou o ministério de Jesus. Primeira coisa que ele fez, foi levado para o deserto. Foi testar o caráter. Vamos ver se o caráter dele está aprovado. E estava aprovado. E aí a gente sabe, Jesus, seu ministério público, veio de forma sobrenatural, por isso que a gente fez realmente esse livro. Sim. Mover Qual Profético. livro veio primeiro? O primeiro veio esse aqui. Criança com C. A gente fala dos 5 Cs do Ministério de Criança. E o que elas fizeram, a Melinha e a Mila, é conectar. É o que elas fizeram muito bem. E realmente, não adianta você ter uma palavra, os valores, se você não conectar com o coração da criança. Então, o primeiro C, na verdade, é o chamado de nós, como líderes, como pais, para despertar essa geração, mas também qual é o chamado que a criança tem. Qual vai ser o chamado dela aqui na Terra, na sociedade. E se a gente descobre desde criança e a gente é intencional, a gente está preparando grandes líderes para a sociedade. Então, o segundo C é conectar. Não adianta trazer uma palavra, uma verdade, se o coração dela está fechado. É a mesma coisa pegar uma semente, pôr no chão e ficar martelando. Entra a semente, entra a semente. Não vai entrar. Então, essa forma de conectar, você está preparando o coração da criança para que a semente, então, possa ser colocada, depositada. Depois é o compartilhar, o que elas fazem também. Compartilha as verdades, compartilha, às vezes, as dores. A criança identifica, para depois vem o quarto C, que é corrigir. E o corrigir não é apenas na disciplina, mas trazer um alinhamento. Por exemplo, no bullying, Deus é teu amigo. Deus não te chama de servo, Deus é teu amigo. Essa é trazer uma verdade do céu. E depois o último C, que é o capacitar. Então agora você também é empoderado para levar o reino de Deus, para trazer o alinhamento do reino de Deus para as crianças também. Então esse foi o primeiro. Esse veio primeiro. Primeiro C. E esse também é seu. Oba, oba, oba. E esse é o... detonar. Esse foi o primeiro, foi ano passado. Ok. Ano passado? Os 5 Cs do Ministério de Criança. E esse foi que lançamos esse ano. Escreveu com a sua esposa? Com a minha esposa, os dois. Os dois. E esse justamente é para levantar uma cultura profética e sobrenatural. A gente fala, a Bíblia inteira é recheada de sobrenatural, desde Gênesis a Apocalipse. Sim. A vida de Jesus, que é o nosso mestre, também, ele veio de uma forma sobrenatural. O ministério de Jesus foi sobrenatural. E ele mesmo falou, obras maiores vocês vão fazer. Então, se nós somos discípulos de Jesus e nós temos Jesus como nosso mestre e a vida inteira dele foi sobrenatural, por que nós não, então, temos uma vida naturalmente sobrenatural? Então, esse livro ensina justamente como implementar uma cultura do sobrenatural, como a criança naturalmente sobrenatural, que desafio. Ouve a criança. Então, maravilhoso. É interessante que a criança, a gente tem um testemunho de um Miguel, 4 anos de idade, os pais foram chamados pela diretora, pela professora na escola. E você sabe, você é mãe, quando sua filha é chamada, quando você é chamada por causa da sua filha, eles falam, o que está acontecendo? E eles preocupadíssimos, falando, nós chamamos vocês por causa de um comportamento do seu filho Miguel. Aí eles apreensivos, o que o Miguel está fazendo? Toda vez que uma criança cai lá no recreio, lá no intervalo, e machuca, ele já sai correndo, coloca a mão e fala, em nome de Jesus, seja curado. E os pais, ufa, ainda bem, que era isso. Oi, Miguel. Aí ele falou, mas não é só isso. Miguel. Aí, o que mais que é então? Que não só isso, mas agora toda criança que cai, as crianças chamam Miguel para orar para as crianças. Aí, Demais, tremendo. Eu falei, não só isso, agora até o inspetor, o professor, antes de levar uma criança que caiu, antes de levar para a enfermaria, leva para o Miguel Leva orar. no Miguel. Porque o Miguel ora e realmente a cura acontece. Então esse é o viver naturalmente sobrenatural e outras coisas também. Então a gente acredita muito nessa geração de crianças. Que lindo. Os vasinhos chegaram? Chegaram Eu nem vou alguns. deixar a Belinha tocar, porque... Porque ela tá de belinha agora, melhor não, né? Melhor não. Tá. Essa daqui o meu problema é ela, entendeu? É ela, essa daqui Cor, é o cabelo. é o cabelo duro, que não passa água, é a boca que é grande, é a cor Nesses dela. termos, assim. Sim. pessoal. É porque essa é a realidade eles da criança que entendem- sofre bullying, né? E eles entendem Perfeitamente. perfeitamente.
perfeitamente. Tem vários. Tem né? o Tem orelhudo, tem orelhudo, Não tem japonês, tem o não? bolo fofo. olha, Uma boa ideia. é uma boa ideia. E ela vai, eu entro, né, e aí eu faço toda aquela grande expectativa de que a minha coleção é a melhor do mundo e eu vou contando a história de cada um. E aí depois vem, né, pra gente não dar um spoiler aqui, vem a parte que a menina entra e tem o ápice da história, que é quando, né, Nil, quando realmente elas se identificam. Mas assim, a gente tem, e eu achei interessante o pastor Lucas falando sobre o naturalmente sobrenatural, porque muitas pessoas têm dito que crianças não podem viver no Esse âmbito sobrenatural de Deus. E nós, nas histórias que nós temos feito, o diferencial é justamente esse Que elas são jeito. tão mais puras, elas conseguem acessar isso com uma liberdade tão maior do que a gente, né? Que é cheio de pudor, de talvez, de será. E aí as crianças, quando a gente começa a contar a história e vai entrando mesmo no ápice da história, eles começam a viver experiências sobrenaturais com Deus assim fortíssimas. Ativa, né? Sim, é como se fosse realmente essa palavra, Ativar. ativa, É. sabe? Eles começam a experimentar É o em Deus despertamento. a cura mesmo, né? Nós temos diversos testemunhos de crianças que, com cada vasinho, uma criança vai se identificando. Nós estávamos agora, um mês retrasado na Itália, e fomos visitar alguns estados, né, pregando. E aí teve um específico que nós contamos essa... A mais humilde aqui sou eu, né? Tô vendo. Nós contamos essa história. Eu tava na Itália, porque aí eu pensei... E nós estávamos na mesa, jantando com os pastores, né, após o culto, e estava uma roda fechada, e fora da roda tinha um menino sentado numa cadeira, como se fosse aqui. E esse menino tinha 9 anos. E aí, de repente, ele falou, Mila, eu queria falar. E ele falava meio italiano, né? Ele era espanhol, mas falava muito bem italiano. Ele disse, eu queria contar uma coisa. E aí ele já começou a chorar muito, muito. Ele disse, olha, a história que vocês contaram hoje é a minha própria história. Ai. E aí ele começou a contar, ele falou, tudo que vocês falaram hoje, eu vivo todos os dias na escola. E aí a mãe nos procurou, depois a pastora, era filho do pastor, para contar para nós a história de vida daquele menino. Ele está passando por psiquiatra, porque o caso, assim, foi muito forte, muito pesado. E ele começou a contar, foi Deus que trouxe vocês aqui para contar essa história para mim. E para eu entender o quanto Ele me ama. E hoje eu entendi sobre o amor de Deus. Então, assim, isso é muito comum. A gente termina de pregar, é mãe, pai, é avó, é criança, adolescente, jovem. Bebezinho, criança. Mulheres que vêm contar para nós, essa é a minha história de vida. Então, a ideia do Ministério Mili Belinha não foi só pregar em suma a palavra, a Bíblia, mas pregar também histórias que eles vivem isso no dia a dia, conscientizando. Nós ministramos nas escolas também. muito em escolas e temos muitos testemunhos. Nas escolas, assim, eu posso imaginar. Tanto o agressor quanto o agredido, que foi assim o ápice do agressor levantar em lágrimas. No meio da multidão. No meio da sala de aula, que a diretora falou, eu vou levar vocês na pior sala. Turmas, né, que eram várias turmas. Na pior sala, que é o terror aqui dessa escola. E nós olhamos uma para a outra e falou, vamos lá. Eram 3 salas juntas. Ministrando simplesmente a história dos vasinhos, que é o bullying que a gente tem tanto enfrentado e falado. Então, é uma das coisas que mais... nós vivemos grandes emoções todos os dias. Em cada ministração é uma emoção diferente. Então, e você chegar ao ponto do agressor levantar e dizer, eu sou o agressor dela. Uau. Eu fiz isso com ela. E a menina agredida, chorando aos prantos, e ele falou, e ele dizia, me desculpa. Meu Deus. Porque na escola, né? Então era, me desculpa. E foi assim, isso em várias situações. E então isso é muito forte. Dos seus amigos. Circular, né? Dos amigos. Porque é fácil você pedir perdão à parte. Não, Sim. ele levantou no meio das 3 turmas. Ativou, né? Sim. E ele também em prantos, porque ela também. Eu posso falar? Ela levantou a mão e foi à frente. E aí começou a vir várias meninas, várias, começou a vir meninos.
todos eram aqueles que sofriam bullying. Adolescentes. E ele era o que fazia. Ele era o e aí, agressor. quando ele levantou, começou a levantar. Eu também. E eles se comprometeram como um corpo mesmo ali a combaterem o bullying naquela escola. Que E a legal. mudança foi... Que legal. Que legal. Foi ativado ali também. E assim, Carla, nas escolas principalmente, você vai perguntar filho de crente, filho de crente, filho de pastor. O agressor. O agressor. O agressor. Muitas vezes reprimido ali pela religiosidade, né, pastor? Triste, né? Realmente. É o lugar onde ele... isso- agora aqui eu vou extravasar. Nós temos trabalhado muito isso na igreja. De uns tempos para cá, Deus tem nos dado um direcionamento de trabalhar com a criança, não para que ela seja religiosa, mas para que ela tenha um relacionamento real com o Espírito Santo de Deus. Tanto que acho que de 18 semanas para cá, eu tenho preparado aulas, eu mesmo tenho preparado as aulas para eles, porque Deus falou, é para você falar com eles sobre serem amigos do Espírito Santo. Foi o que Deus ministrou. Lindo. E os pais estão me mandando quase toda semana vídeos das crianças contando as experiências sobrenaturais delas com o Espírito Santo. Então, por exemplo, criança de 2 anos tendo visão, crianças, 2 amiguinhos estavam brincando, de 2 anos, um de 4, um de 2,5, brincando, e eles entraram aí, um falou assim, mãe, um homem falou comigo agora. Um homem, eles estavam brincando dentro de casa, na garagem fechada. Que homem? Ele estava todo de branco e veio perto de mim, me falou uma coisa. O que ele falou, filho? Ele falou que eu e o meu amigo seremos pastores. Uau. 4 anos de idade. É lindo, né? Lindo, lindo. 4 anos. E assim, eu tenho recebido muitos relatos dos pais, assim, pastora, olha o que eles estão falando. Pastora, as pessoas que estão assistindo a gente aí pelo Brasil afora, elas podem, através do seu trabalho, receber algum tipo de material, de treinamento, onde podem encontrar, como fazem? Sim, nós damos treinamento, toda a igreja que nos chamar, nós vamos até a igreja e damos treinamento para que naquela igreja levante líderes que vão direcionar essas crianças a serem crianças adoradoras e intercessoras. Contato Nós temos o Facebook, Pastora Nil, Royal Kids Tá na Pastora tela, Nil. você O pode nosso Facebook olhar aí na Royal tela. Kids Pastora Nil. Temos o Facebook Royal Kids Brasil, porque a nossa diretora nacional é a pastora Cláudia Guimarães, que escreveu esse livro maravilhoso, aquele pra eu ver. Conexão Criança. Pode deixar, eu pego. Tá, esse Conexão Criança Esses dois aqui? é da editora Vida, Este aqui nós lançamos o ano passado. Deixa eu mostrar aqui. Esse é para a criança fazer devocional, Sim. o azul. Ela Esse. mesma vai ler as histórias, nós mesmos, coordenadores que escreveram as histórias, todos levando para uma prática da oração. E esse Conexão Criança é da pastora Cláudia Guimarães. Ele é lindo, é todo ilustrado. Certo. E ele ora quando tem histórias reais de crianças de países que sofrem perseguição por serem cristãos. Então tem a história real e leva no final a criança a orar. Esse nós usamos no grupo. Muito bom. Então nós nos baseamos no Salmo 8:2. Da boca das crianças e dos que mamam, Deus suscita força e poder contra o inimigo vingador. Mila e Belinha, como é que o Brasil pode ter acesso ao ministério de vocês? Nós temos a página no Facebook, Ministério Mila e Belinha. Tá aí na tela também. Isso, vai aparecer. Tem as redes sociais, o Instagram, YouTube. Então, você pode acessar lá, tem o nosso contato lá. Tá bom? Muito bom. Pastor Lucas, os seus livros estão disponíveis? O livro está disponível a gente tem um site, chama geraçãoemfoco.com.br. Escreve geracãoemfoco.com.br. Ok, a gente põe aí na tela também. Isso, pra lá vocês. também você pode baixar um e-book gratuito, como ensinar a criança a Deus às crianças. E também lá tem todas
as informações e as redes sociais, tudo procura lá, então. Bom, nesse olha, site. eu prometo para vocês que eu ficaria aqui horas e mais horas ainda nesse bate-papo. Essa bolsinha Essa já é bolsinha. profética, é para sua filha, tá? Tá. Eu trouxe para ela. Linda. Tá, já recebi o recado, né? Já tô sabendo. Olha, a gente vai encerrar, infelizmente, essa edição deliciosa, maravilhosa do Visão da Vida com música. As nossas bonecas tem música? vivas vão cantar pra gente mais uma música enquanto elas vão se direcionando ali pro nosso palco, que isso aqui tá chique. Fala sério, agora a gente tem palco aqui, muito chique. Eu vou dar aqui a pipoquinha de presente. Vou guardar de vocês, tá, meninas? Tá Não bom. fica triste. É Mila que é a brava? É Mila, né? Bela. É Belinha? Belinha, não fica brava, tá, Mila? Não. Tem pipoquinha pra você. Se tem pra mim, tá também. tudo certo. Se tem pra você, tá tudo certo. tudo Enquanto isso, certo. vou mandando um beijo aqui, ó, pra Edmeia Rosa, lá de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Maria Lúcia Torres, do Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais também. Nani Venâncio, minha amiga, apresentadora aqui da casa. A Nani fez aniversário. Um beijo. Feliz aniversário, Nani, linda, maravilhosa. Pra Vânia Félix aqui de São Paulo. Pra Ana Paula lá de Brasília. Pra Mara Cedro aqui de São Paulo também. Pra cantora Patrícia Queiroz lá de Belém. Pro vereador Felipe Barros. Um beijo pra toda essa turma. Um beijo pra você, família brasileira. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti. Não deixe de acessar e buscar por esses ministérios maravilhosos que nós conhecemos aqui. Hoje a gente vai ficar de música com Mila e Belinha. Um super beijo no seu coração e até a próxima edição, se Deus quiser. Veio como rei, mas era um bebê. E o amor que trazia é pra mim e pra você. Veio como rei, mas era um bebê. O salvador do mundo que acabava de nascer. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus de Nazaré. É assim que Jesus faz conosco. Isso chama amor de Pai. É assim que Jesus faz conosco. Isso chama amor demais. É assim que Jesus faz conosco. Isso chama amor de Pai. É assim que Jesus faz conosco. Ele dá amor demais. Veio como rei, mas era um bebê. Jesus de Nazaré veio por mim e por você. Veio como rei, mas era um bebê. E lá na manjedoura veio o Rei dos Reis nascer. O nome é Jesus.